Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre mediunidade, do fenômeno à transformação. O primeiro momento que nos atrai para a espiritualidade até o momento que nós nos aprofundamos na mediunidade e na espiritualidade maior. Vamos lá? Olá amigos, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal e nós vamos hoje falar sobre a relação da mediunidade. Quando nós vamos aprender o caminho dela, quando nós só olhamos para o fenômeno até chegarmos à transformação que a mediunidade real deve causar. Bem, nós vemos muitas pessoas atraídas, geralmente, em alguns casos, não são em todos os casos, mas geralmente os mais jovens, eles têm um interesse, quando descobrem a mediunidade, pelo lado místico, pelo lado fenomenológico, ou seja, a situação de meramente você desejar ver. Eu quero ver um espírito, eu quero enxergar um espírito, eu quero poder ver, identificar, saber o que ele quer, e poder fazer isso diante das pessoas, demonstrar para as pessoas que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Algumas pessoas, não só jovens, é claro, em diversas idades, diversas faixas etárias, quando se fala assim, doutrina espírita, olha, nunca fui, mas eu quero conhecer um centro, eu quero saber como é que é lá dentro, o que acontece. Então as pessoas criam uma capa de mistério que na verdade não existe mistério nenhum. Quando vão, ficam até meio surpresas, assim, achei que tinha isso, tinha aquilo, E não é bem assim. Então as pessoas às vezes vão para o centro espírita com o desejo estrito, de ver o fenômeno. Eu vou lá porque eu gosto de ver as comunicações mediúnicas, Eu quero ver os espíritos se comunicando, eu tenho curiosidade de saber quem é que se manifesta lá. Eu vou lá no centro porque eu quero obter a comunicação de um parente, de um tio, de uma avó, de quem quer que seja, Então eu tenho esse desejo. Então muitas pessoas inicialmente são movidas pelo fenômeno. A questão de mais curiosidade, de ver aquilo acontecer, uma experiência de conhecer aquilo, do que realmente uma experiência que é a outra parte, realmente a transformação. Vamos dar um exemplo bem simples. Lá atrás, em 1850, 55, 1860, quando Kardec estava se interessando e produzindo o Livro dos Espíritos, Kardec foi muito cético antes de começar o Livro dos Espíritos. Ele não chegou simplesmente numa reunião e acreditou. Talvez alguns estejam assim, mas peraí, Anderson, como é que tinha reunião se não tinha espiritismo ainda? Tinha reuniões. As reuniões eram para diversão. Diversão. As pessoas assistiam às reuniões e tinham curiosidade de ver as manifestações físicas, as comunicações espirituais. Então, tudo era muito em cima do fenômeno. E o fenômeno agia justamente como uma vara de pescar, para trazer as pessoas para a curiosidade. E naquele momento, naquela época, era o momento disso, de trazer as pessoas para essa curiosidade. E qual foi a função de Kardec depois? Kardec teve a função de fazer a codificação, ou seja, traduzir os pensamentos que os espíritos passavam através de suas mensagens. Então Kardec passou, ao invés daquelas reuniões de brincadeira, Kardec começou a promover reuniões mais particulares, com a finalidade do estudo dele, que direcionavam-se a perguntas realmente de um interesse mais coletivo. E aí sim, Kardec abriu espaço para o lado onde a espiritualidade falava de transformação e não só estava ali para demonstrar um fenômeno. E qual é, digamos assim, o nosso ponto, o nosso caminho entre essas duas coisas, fenômeno e transformação? Por mais que nós sejamos atraídos inicialmente pelo fenômeno, pela curiosidade de saber como é que é um médium dando comunicação, como é que é isso? A nossa finalidade é ir para o lado da transformação. É sair do plano da curiosidade e caminhar para o lado da transformação. Então veja, até para você que tem interesse
em aprender sobre a mediunidade, não pense em ficar só no lado do curioso, para ver como é que é, vou ver como é que funciona. Né? Se não doer, eu entro. Né? Se não me machucar, se eu não me sentir prejudicado, né? Vou ver até onde eu posso pisar. Então, até às vezes é um pouquinho de medo de saber que verdades eu vou descobrir. Muita gente tem esse problema, né? Eu não vou no centro, lá dentro, no seu inconsciente, ou até no consciente, eu não vou lá porque vai que me dizem umas verdades, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que engolir, né? Eu vou ter que aceitar. Então, vejam. O caminho de toda pessoa que busca a espiritualidade precisa caminhar para a transformação. Por isso, recentemente até fizemos alguns vídeos falando, de certa forma, um pouco crítica, né? De como nós somos rasos no nosso interesse e no nosso estudo em buscar a espiritualidade. Às vezes nós ficamos naquele negócio. Quantas vezes você viu uma pessoa dizer assim: o que você acha da doutrina espírita? Eu acho muito bonito. Até vou num centro, acho tão lindas as mensagens, né? Aí você pergunta: mas você já leu um livro de Kardec? Não, mas eu acho muito bonita a doutrina. Ou seja, você olha de fora. A pessoa está olhando de fora. Ela está apreciando como um quadro, mas ela não entra no entendimento da arte. Ela não quer entender o que é o traçado, o que é a cor, o que é o sentimento que está ali dentro. E isso também vem do medo, né? Porque se eu começar a estudar a espiritualidade e começar a perceber que eu tenho falhas, que eu tenho problemas, que eu tenho dificuldades, e que aí eu preciso fazer uma coisa, né? Como nós falamos no outro vídeo, chamamos de reforma íntima, né? Me modificar, porque diante da evolução espiritual e dos conhecimentos que nós galgamos, vem a necessidade de transformação. Tá? Porque se você estuda a espiritualidade, não é só para ficar como o teu conhecimento como um livro na estante da sua mente. Né? Ele fica lá na estante da sua mente. Tá? Você lê o livro dos Espíritos? Li. Sei de cor várias questões. Né? E o que transformou a sua vida? O que você aplicou para você? Quando você leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o que isso transformou na sua vida? O que você pegou de lá e realmente aplicou para você? As pessoas dizem assim: eu leio os livros do Chico Xavier, acho tão lindas as histórias dentro do livro. Mas se eu tiver que perdoar o vizinho, se eu tiver que perdoar minha tia, perdoar o meu irmão, aí não. Aí é demais, né? O grande negócio da espiritualidade, né, não é o fenômeno, gente. É a transformação, é a modificação. Chame de reforma íntima, se você preferir, né? Que é tão divulgado o nome reforma íntima. Essa mudança consciencial. É sair do campo do curioso. Eu vou ver a comunicação. Eu vou ver se tem uma manifestação material. Quem sabe eu indo na casa espírita, eu começo a ver os espíritos em casa. Aí eu vou poder ver se o fulano tem um espírito atrás dele, se não tem, né? Se eu tenho obsessor, se eu não tenho. Mais interesse fútil do que realmente de transformação. Todos nós que vamos nos centros espíritas, muitos de nós, nos preocupamos mais com expulsar o obsessor do nosso lado, né? Do que realmente buscar uma transformação que crie uma imunidade espiritual que naturalmente vai distanciar ele e ao mesmo tempo vai ensinar ele. Que de repente vai trazer ele mais para perto, para que ele aprenda mais e mais e deixe de ser um obsessor para ser um espírito amigo. Né? Então as pessoas querem, na verdade, a transformação da doutrina espírita é muito lindo. Nos outros, no obsessor, no meu vizinho. Meu vizinho é caridoso. Meu vizinho não perdoa. Meu parente tal não perdoa, não é caridoso, não faz isso, não faz aquilo. Né? Então, o principal elemento da doutrina espírita e o principal elemento da mediunidade não é o fenômeno. Tá? Não é ver as coisas acontecer.
é realmente a mudança consciencial, a reforma íntima, a mudança interior, aquilo que vai transformar você, vai imunizar você de diversos problemas, vai curar você espiritual e fisicamente, em muitos casos, que vai habilitar você para uma encarnação mais saudável, que vai distanciar você de muitos problemas materiais atualmente. Aí está a transformação, tá? Não é buscar só para ganhar as benesses como se fosse só uma bênção caindo do céu e transformação eu não preciso, né? Isso aí é para os outros. Então, gente, vejam, a mensagem é essa. Vamos usar a espiritualidade para o bem, para a nossa transformação pessoal, para o nosso melhoramento. Não só como um fator de curiosidade, ver espíritos, manifestações. Eu quero saber nessa foto se é um espírito, se não é. Eu quero saber se tem um obsessor, se não é. Eu quero conversar com meu mentor para ficar fazendo perguntas fúteis durante o dia, né? Direcionar a espiritualidade para o padrão que toda espiritualidade maior está puxando a Terra. Outra dimensão, uma dimensão melhor. E aí tudo vai melhorar em nossa vida. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.